Bom dia para você! Criatura, nós vamos analisar uma redação que foi feita por um candidato do Enem de 2018. Nesse ano, a banca pediu para os candidatos falarem sobre a manipulação dos usuários pelo controle de dados que é feito pela internet. Esse carinha fez uma redação utilizando uma estrutura padrão, é um texto bem quadradinho. Então, para quem está começando a engatinhar e entender como é que funciona um texto dissertativo, esse exemplo funciona como uma grande referência. Daqui a pouco a gente vai começar a estudar cada momento da estrutura do texto, como é que funciona a tese, como é que a gente organiza nosso desenvolvimento. Então, o nosso primeiro passo vai ser analisar quem já chegou lá, quem conseguiu 1000, e no caso desse carinha, 1000 com texto quadradinho. Partiu? Olha lá, ele começa dizendo o seguinte: consoante ao filósofo Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. A partir dessa ideia, infere-se que apesar de o ser humano possuir a liberdade de escolher produtos e gostos, é, na atualidade, manipulado pelo controle de dados na internet, que tem exercido coerção sobre o comportamento do indivíduo. Tal problemática ocorre devido, entre outros fatores, à ausência de informação e à falta de fiscalização desses mecanismos. Veja lá, a gente saiu desse parágrafo introdutório com duas impressões. Primeira impressão, ele começa com esse pensamento de que o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Provavelmente esse candidato tem nessa citação uma cartinha na manga. É uma frase que ele pode adaptar para utilizar em outros temas. E o que ele faz ali no segundo período, quando ele diz que a partir dessa ideia infere-se que apesar do ser humano possuir a liberdade de escolher, é na atualidade manipulado, ele está saindo da referência e entrando e caminhando aos pouquinhos para o tema. Perfeitinho quando ele faz isso. Segundo ponto importante é que a tese dele já dá um direcionamento para minha leitura. Então eu saio daqui pensando, puxa vida, então acho que o desenvolvimento desse cara vai falar sobre a ausência de informação das pessoas e sobre a falta de fiscalização desses mecanismos. Só pode ser isso, sim? Vamos ver o que é que ele faz então no D1. Ele escreve o seguinte: nesse sentido, deixa eu falar uma coisa importante para você sobre esse conectivo aqui. A gente está começando agora o parágrafo de desenvolvimento. A gente está começando o desenvolvimento do texto agora. Nós não estamos dando continuidade necessariamente ao que foi dito na tese. É o começo do texto, sim? A introdução existe para me preparar para o que eu vou ler. E o que eu vou ler, de fato, está aqui. Então, não coloque conectivos que surgiram, por exemplo, além disso, sim, não muda a pauta, apresenta. Então, coisas como, nesse sentido, em primeira análise, a princípio. Há quem goste do primeiramente também, manda ver se você quiser, sim, mas inicie com conectivos de apresentação, certo? Ele diz o seguinte ali, vem cá. O desconhecimento sobre o assunto corrobora a existência do problema. O que ele acabou de fazer a gente chama de tópico frasal. E ele apresenta, então, um porquê dele estar afirmando isso agora. Diante desse fato, a obra 1984, do escritor George Orwell, apresenta uma sociedade na qual há uma manipulação exercida pelo grande irmão. De maneira análoga, nos dias atuais, o controle dos gostos e o estímulo ao consumo exacerbado por meio de propagandas e de notícias nas redes sociais, além da divulgação de produtos e de serviços na internet, moldam o comportamento da população de acordo com o que é desejado. Nesse cenário, a ausência não só de campanhas informativas nas mídias sociais, como também de debates e de palestras nas escolas e nas comunidades, dificulta o esclarecimento e o desenvolvimento crítico dos indivíduos. Logo, torna-se árduo reverter a situação. Perceba que ele divide o parágrafo dele em etapas de análise. Como a gente conversou, ele começa com um tópico frasal. Ele começa dizendo pra gente qual vai ser o centro, qual vai ser o eixo do problema do parágrafo. Ele diz então que o desconhecimento sobre o assunto corrobora a existência do problema. Lembra que na tese ele colocou 2 grandes problemas? Ele está conversando sobre o primeiro, sim?
Logo depois desse tópico frasal, ele vem com uma analogia, ele vem com uma referência externa citando a obra 1984. Faz uma reflexão sobre ela nesse período e no período seguinte ele começa a casar com o problema que foi proposto na coletânea. Então ele faz uma boa utilização dessa referência, dizendo que não só corretor, leitor, entenda aí o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo e eu espero que você perceba que a minha mensagem está casada com o que a minha coletânea está pedindo. Sim? Então ele consegue amarrar essa informação. E ele finaliza esse parágrafo dele dizendo que existem consequências. É muito rico fazer isso numa proposta que exija um olhar social. Tudo advém de uma causa e sempre teremos consequências, certo? E aí ele diz o seguinte no D2. Ademais, a ineficácia de mecanismos de fiscalização do controle de dados também agrava essa problemática. É mais um tópico frasal que dialoga com a tese. Lembra lá? Segundo ponto, falta de fiscalização, o que ele faz agora. Segundo o conceito de indústria cultural dos sociólogos Adorno e Horkheimer, há uma massificação da cultura como forma de padronização do ser humano, com a escolha de produtos criados próprios para o mercado. Nessa perspectiva, seguindo esse viés, nota-se que a internet faz uso dessa ideia, uma vez que muitas vezes busca introduzir no indivíduo, de forma coercitiva e generalizada, noções prontas que atendam às exigências dos meios de manipulação. Desse modo, a ineficácia de leis que fiscalizem e que regulamentem essas intenções, como o Marco Civil da Internet no Brasil, contribui para a perpetuação desse quadro deletério. Veja lá, mais uma vez, o parágrafo de desenvolvimento dele está dividido em etapas. Uma apresentação do problema que será desenvolvido, na sequência, uma alegoria, uma referência externa, na sequência, uma crítica apoiada no que a coletânea está esperando, que casa referência e coletânea, e uma finalização com uma constatação, com uma consequência, por aí vai, certo? Vem comigo agora para a conclusão. É uma redação modelo Enem, então o que ele vai fazer, diferente da VUNESP, diferente de dissertações que não exijam intervenção, em que o carinha só coloca um resumo, ele vai dizer quem é que tem poder para dar suporte para a sociedade como um todo para resolver essa treta. Sim, ele diz lá. Portanto, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é um problema que aflige a sociedade atual e que necessita ser combatido. Para tanto, é dever do Estado, por meio do Ministério da Educação e de suas secretarias, e em parceria com a família, inserir nas escolas públicas e nas privadas, desde as séries iniciais, a educação digital, com a inserção não só de aulas na grade curricular, mas também de debates e de palestras com especialistas no assunto, com o intuito de desenvolver senso crítico nos indivíduos para que esses possam adquirir discernimento e serem capazes de tomar decisões. Outro assim, o que eu aposto que você nunca falou na sua vida, mas você gosta de escrever na sua redação, né? É fundamental que o governo federal, por intermédio de parcerias público-privadas, amplie a fiscalização dos mecanismos de manipulação ao tornar efetivas leis como a do Marco Civil na internet, a fim de dissolver esse mal e de gerar homens livres de suas próprias escolhas. E o nome da candidata aqui na sequência. Veja lá. Essa intervenção dele, esse parágrafo de conclusão, também está dividido em 3 etapas. Primeira etapa é uma retomada da tese, como se fosse uma constatação. Então, se eu propus dizer isso na minha tese, agora eu estou encerrando com o que vim fazer, sim? O que você faz quando vai fazer um resumo é olhar para o que está escrito no seu primeiro desenvolvimento, olhar para o que está escrito no segundo desenvolvimento, construir um período de resumo para cada um e inserir lá na sua conclusão. Diferente desse modelo, o que a gente faz quando tem intervenção? Nesse espaço do resumo, você oferece uma alternativa para resolver, para solucionar, tá? Entre aspas, depois a gente conversa sobre isso,
para solucionar aquele problema que você apresentou no desenvolvimento. E o que ele faz? Ele olha para o primeiro desenvolvimento e vê que existe uma ausência de informação. Então, quem poderia ajudar as pessoas a adquirirem informação? Ele coloca para a gente nesse primeiro momento de intervenção. No segundo momento de intervenção, ele olha para o problema da falta de fiscalização e diz quem pode ajudar, quem pode resolver. E finaliza, olha que bonito, lindo, maravilhoso, lá no último período, a ideia do homem livre que ele apresentou lá na contextualização, certo? Ele acabou de finalizar a proposta de intervenção dele. Em outro vídeo a gente vai conversar sobre etapas da proposta de intervenção, mas já adiantando para você, é importante que você pense. Quem é que tem poder para resolver? O que exatamente essa pessoa vai poder fazer? Como que essa pessoa vai executar essa tarefa? Por que essa pessoa tem que executar essa tarefa? E o que eu vou ganhar com isso tudo? Ou por que eu tenho que fazer isso tudo? Certo? Vamos conversar em breve sobre isso. Combinado, galera? Um beijo pra vocês e até daqui a pouco.